Olá, meus terceiros anos, como é que estão vocês? Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula remota, nossa aula de sociologia, mais uma semana para nós trabalharmos nosso conteúdo dentro desse feedback, fazendo o ensino-aprendizagem valer, né, de um conceito de interação, né? Mesmo estando longe, você daí ou daqui, vamos tentar fazer a nossa aula, a melhor aula possível, para compreendermos fatos sociais ocorridos nesse contexto contemporâneo, né, e da história, certo? Vamos lá, dialogar hoje a sociologia com a história, certo? Interdisciplinar também. Vamos lá. Nosso conteúdo nós estamos trabalhando, certo? Trabalho e sociedade, já vimos a questão do trabalho, né? Sistema que desenvolve a sociedade, como essa sociedade está voltada ao seu meio, produção do trabalho e desenvolvimento social. Vimos na outra aula da semana passada, né? Na semana anterior, vimos a questão do trabalho sobre a visão de Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, certo? E hoje nós iremos trabalhar mais a questão do trabalho por Karl Marx, saber identificar esse processo, como se desenvolve esse meio dessa interação do desenvolvimento do trabalho, certo? É um prazer estar com vocês, espero que você esteja muito motivado nessa aula para a gente fazer um bom conteúdo e desenvolver nossas temáticas, certo? Vamos lá, pessoal, é isso aí, nossa aula iniciando nessa semana de 9 de julho de 2020. Espero que aproveite bem o conteúdo, certo? Vamos lá, qualquer dúvida vamos tirando nas nossas aulas de videoconferências ou nas redes sociais, certo? É isso aí, vamos lá dar início. Sociologia, né? Trabalho e sociedade, o nosso conteúdo. A visão de Karl Marx, né? Como Karl Marx, né? Um grande sociólogo aí que estudava a sociedade do homem dentro do seu conceito do trabalho, onde se desenvolvia o processo, né? Desenvolvimento da mão de obra, da produção e o seu excedente, né? Vamos ver essa questão por Marx, como ele tinha a visão, né, do trabalho, certo? Dentro dos conceitos sociais. Karl Marx, a história da exploração do homem, certo? Como identificar esse conceito aqui, certo? Vamos trabalhar os tópicos, certo? A divisão social do trabalho, a diferenciação, grandes ramos do trabalho e a agricultura e a indústria, certo? A agricultura e a indústria, os elementos do trabalho, né? E a força do trabalho como objeto, certo? E meio do trabalho. Vamos fazer um tópico por tópico para entender melhor, certo? Certo? Essa divisão social do trabalho, como é que ela, né, na visão de Marx, né, tem esse conceito, né, que o trabalho estava dividido por partes, né, a parte dominantes e a parte do proletariado, né? Vamos dizer, burgueses, proletariados. Burgueses são os seus senhores, né, que detinham o capital, e os proletariados seriam o quê? A classe trabalhadora, que com a sua mão de obra trabalhava por uma renda, né? E só tinha sua força reconhecida como trabalho, mas mesmo assim ainda como uma forma de desvantagem, né? Porque eles trabalhavam além do conceito, né? do que era para a sua condição e recebia bem menos, certo? Por isso que existe essa divisão social com o trabalho, certo? Onde Karl Marx propõe que o homem era explorado, certo?
O homem é explorado pelo seu trabalho, né? Por quê? Porque ele só teria como a sua força braçal, vamos dizer, né? Na linha de produção, e quanto as empresas ficavam com a maior parte do lucro, né? Tipo, né? Dentro do contexto de histórico, exploração do trabalho, certo? A visão de Karl Marx, certo? E aqui nós temos aqui a diferenciação dos grandes ramos do trabalho, a agricultura e a indústria, né? Sabemos que a partir do século XVIII, XIX, né, também com o advento da Revolução Industrial, a grande massa populacional sai do campo, né, mas no país da Europa ali, saem do campo para ir para as cidades, certo? Por quê? Com o advento da Revolução Industrial, esse processo se desenvolve, né? A sociedade começa a ter uma grande população, né, para aquela época, e com isso há essa divisão, a diferenciação dos grandes ramos, né? Porque o trabalho do campo na agricultura seria com certeza com mais esforço, né? Esforço humano, né? Esforço humano, enquanto a indústria, né? Ele tinha esse conceito de ser bem trabalhoso, bem puxado, mas o homem estava ali dentro de um conceito de morar na cidade e trabalhar próximo, né, da sua área de trabalho, né, e receber por seu trabalho. Também há, com certeza, um grande incentivo, né, para as pessoas adentrarem na indústria durante o século XVIII, XIX, certo? Mas com isso tinha mão de obra muito barata, né? As empresas, as indústrias se favoreciam com esse conceito aí, certo? Porque a indústria sempre cresceu com a força do trabalho humano, certo? E os elementos, né? Quais são os elementos no processo do trabalho? Que tipos de elementos são esses, né? Nós poderemos citar três. São três os tipos de elementos, certo? A força do trabalho, que é o homem, né, na sua característica, exercendo o trabalho por sua força braçal. O objeto do trabalho, né, que vai ser a atividade humana. A força do trabalho, o potencial humano, o que ele tem para oferecer, sua potência, né? sua dinâmica, certo? Para desenvolver seu trabalho, né? E a atividade, que é o objeto, como se desenvolve essa característica, esse objeto. E o homem produz, certo? E o meio do trabalho, que seria o quê? Os instrumentos do trabalho. Que meios são esses? Que instrumentos são esses? Geralmente são utilizados, né, as técnicas, toda aquela forma de desenvolvimento das indústrias, né? A associação do homem e o desenvolvimento social, desenvolvimento da indústria, né? Sabemos que as áreas industriais desenvolveram, se pegarmos do século XIX para cá, até o tempo contemporâneo, o advento tecnológico, né, mudou a forma do trabalho, né? Sabemos que hoje boa parte da produção industrial é mecanizada com alta tecnologia, né, em grandes partes do mundo, né? E a agricultura também se desenvolve, né, fazendo com que o homem do campo vá procurar emprego na cidade. E isso até hoje se desenvolve desse formato. Mas, se nós pegarmos na ideia de Marx, né, sabemos que ainda com o advento da tecnologia, desenvolvimento desse processo, ainda se há uma grande diferenciação aí
entre a indústria e o trabalhador, né? A indústria geralmente é que detém o capital, enquanto o trabalhador é um assalariado que vai viver do seu salário, da sua força, do seu trabalho, certo? Muito bem, pessoal, eu espero que estejam compreendendo. Qualquer forma, qualquer dúvida, nós vamos tirando aí pelas redes sociais ou online, certo? E aqui nós vamos falar sobre a mais-valia, né? A mais-valia que por Marx, ele sempre falou desse conceito, que é a diferença entre a quantidade de trabalho necessário para produzir ao que o trabalhador efetivamente recebe, né? E o que quer falar com isso aí? No conceito se fala por Marx, né, que o homem, o trabalhador, ele trabalhava bem mais pelo o que ele tinha direito a receber, né? Porque a linha dele tinha traçado sua meta, mas o excedente, né, ele ficava com a empresa e o trabalhador não recebia mais por isso, né? Por isso que a mais-valia, por Marx defende esse conceito, né? Conceito da mais-valia, certo? E por essa questão também vai se associar à exploração do homem no trabalho, certo? Se nós pegarmos hoje, as leis trabalhistas melhoraram muito, né? Mas ainda há condições de trabalho forçado, né? Onde o trabalhador ganha o mínimo do que pode, né? Deveria receber pelo seu desempenho do seu trabalho, né? Ele excede uma carga para receber bem menos, né? Sabemos que nos países da América Latina, Brasil, outros países e na África, né? Esses países são vulneráveis ainda na questão do trabalho, né? Melhorou-se muito as condições, mas ainda há um processo ainda que pode melhorar mais, né? Pois não, pessoal, eu espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo. Agora eu vou pedir a vocês que vão fazer uma leitura aí, certo? Nas páginas 219 e 220, certo? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula. Valeu, obrigado.